Alô, povo querido, minhas queridas, meus queridos, mais uma vez juntos aqui, né, através desse vídeo, vamos estabelecer a nossa conexão mutuamente e principalmente com Deus lá em cima, e com certeza se agrada, né, dessas duas ações. Eu estar gravando o vídeo e estar assistindo ele, que eu assisto também depois, com vocês, quando vocês receberem, e da parte de vocês principalmente, né, e eu peço sempre, né, que você reenvie esse vídeo para alguma pessoa do seu relacionamento, principalmente familiares seus, pessoas queridas, próximas, amigos, colegas de trabalho, de universidade, de escolas, né, pessoas, vidas, que é o que importa, que é o que Deus ama, que é o que Deus quer aos seus pés. Ele não força, ele não obriga, ele apenas deseja. Por isso que ele está sempre de mãos abertas, de braços abertos, para nos receber, para nos acolher, para cuidar das nossas vidas, para nos aconselhar, nos mostrar os caminhos que devemos trilhar, e assim nós vamos avançando, né? Nós vamos vivendo aqui na Terra esse período de vida que ele nos concede, a uns mais, a outros menos, nos aperfeiçoando, né? Melhorando a qualidade da nossa vida física, mas principalmente espiritual, e nos preparando, né? Nos fazendo crescer para obter, né, o prêmio, né, da salvação através de Jesus Cristo, e principalmente, né, o acesso à vida eterna, né? Nossa vida aqui, eu não canso de falar, é rápida, passa muito rápido, né? Então, nos preparemos, pois, porque o melhor virá depois, né? Essa é a promessa da palavra de Deus e não falha. Todas as promessas contidas ali na Bíblia Sagrada sempre elas sempre são, como se diz, me foge as palavras às vezes, elas sempre são concluídas, né? Elas sempre são entregues, elas sempre são presenteadas, né, nas nossas vidas. Nós temos que fazer a nossa parte, claro. Nós temos que buscar, né, o Senhor, né? Nós temos que entregar as nossas vidas ao Senhor. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, né? As religiões do mundo, os conselhos, né, ditos espirituais do mundo, né, elas às vezes confundem, às vezes dificultam o entendimento desse plano de salvação. Por suas doutrinas, por escolhas, né, dos seus líderes lá do passado. Então isso às vezes dificulta a mente e o coração daqueles que não têm o hábito, né, de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. E o mundo hoje ele está comendo a comida pronta já, não é? Ele não está fazendo o seu alimento, ele está comendo a comida pronta. Então aquilo que é apresentado, que é dito como bom, então isso é consumido. E não é por aí, né? Essa parte espiritual nós temos que buscar, né? Nós individualmente nós temos que tomar essa decisão de buscar. Não importa a denominação que você defende, atua ou vivifica, né? Não importa a religião que você pratica, os grupos religiosos, as tendências que há aí, né? Muitos chamam de seitas, né? É um nome um pouco forte, mas é o nome real que se dão. Então, é você que tem que procurar isso daí. Você, claro, você precisa ter um líder religioso à sua frente para lhe orientar, para dar cobertura espiritual, e isso é bíblico, a Bíblia está aqui do lado, mas você tem que buscar, você que tem que conhecer, você que tem que reconhecer como você consegue chegar a essa posição, né? Você consegue estar se valendo, né, dessas promessas do plano de salvação de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre fé à luz da palavra de Deus. Já falo sempre, quando não especificamente, deve ter 1 ou 2 vídeos lá para trás, mas sempre é bom nós estarmos revendo, né, os conceitos, né, dos ditos, né, em relação à fé. Há um pouco de controvérsias, as pessoas se confundem às vezes, mas cai sempre no mesmo problema. Nós, individualmente, eu e você, corremos o risco de estar sempre
querendo receber a coisa pronta, né? Aquilo que vem informado através de notícia. Hoje nós temos as mídias sociais, que infelizmente a maior parte das vezes elas desinformam, tomam muito tempo da nossa vida desnecessariamente e faz com que nós não busquemos, né, na fonte, né? Nós não busquemos saber. Isso em todas as áreas. Eu estou falando na fonte que é a Bíblia Sagrada, porque nós aqui falamos das coisas de Deus. Mas em todas as áreas do nosso dia a dia, né? Nós estamos buscando, não estamos buscando as respostas nos locais certos. Nós temos absorvido tudo que vem já pronto, informado, né? Influencers, né? Sites, entende? Através das mídias sociais, e são tantas, e vão aparecendo outras, que você termina perdendo muito tempo e termina cometendo erros tão simples, né? Tão banais, né? De pegar aquilo como se fosse a verdade, né? Como se fosse a coisa certa e ter aquilo com você. E não é bem assim. Na palavra de Deus não poderia ser diferente, até porque as coisas de Deus elas vêm primeiro, né? Elas começaram primeiro para depois as outras coisas virem acontecendo, né? Hoje vamos falar da fé, porque a fé é algo assim, ela é muito emblemática, né? Todos nós temos fé, claro, cada um de nós temos uma fé. Mas o que é fé, primeiramente, né? À luz da palavra de Deus. Vamos saber um pouquinho o que diz a palavra de Deus sobre isso daí, né? Por que temos de ter fé nas coisas de Deus? Não é, por exemplo, né? O Brasil, né? Vou fazer uma fezinha. Ó, a fé não se faz, mas quando se diz isso, é um dito popular, uma maneira popular de falar, vou fazer uma fezinha, ou seja, vou fazer um jogo, uma loteria, alguma coisa nesse sentido. Entende? Quer dizer, mas usa a expressão fé, por quê? Eu vou fazer uma fezinha para ver se eu ganho alguma coisa, né? A fé, à luz da palavra de Deus, é uma fé diferente, mas é uma fé que nos enraiza. Nós já estamos aí com 7 minutos de vídeo, e todas as coisas que eu venho falando desde o princípio, elas dependem da fé. E por que a fé? Né? Porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. A criação do mundo, né, está lá no primeiro capítulo, né, primeiro livro da Bíblia, nos primeiros versículos do capítulo 1, como Deus cria, né, a terra e todas as coisas à sua volta. Você precisa ter fé para crer nisso daí, né? Depois, lá na frente, quando você começa a ter um envolvimento maior com o Senhor, vem a revelação e vem mostrar pontos no dia a dia da humanidade, desde o passado e até o que pode vir a acontecer no futuro, que já estão aqui estabelecidos na palavra de Deus. Porque ele é o Deus Criador. Ele é o Senhor da Trindade, né? Há uma Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas há também uma hierarquia. E isso também nós devemos ter a visão nisso daí para podermos compreender isso aí. Qual a fé maior de um cristão, né? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Para quê? Para alcançar a vida eterna. Precisa de fé para isso daí, né? Tem outras passagens da fé na Bíblia que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje para podermos compreender isso daí. E por que essa fé inicial? Porque Deus esteve aqui na Terra como homem, como nós, como eu e você. As queridas também que veem esse vídeo são representadas, né, na palavra de Deus como homem, né? Então o homem é a criatura, né, que foi criada por Deus. Então Deus esteve aqui na Terra como homem. Por que como homem? Né? Para nos mostrar, para nos ensinar que nós poderíamos ser, né? Se não na perfeição dele, que isso aí eu acho que é impossível, né? Se não na perfeição dele, mas no imitação, né? De buscar, né? Ser parecido com ele, que seja assim parecido com ele, né? E para isso acontecer, o que é que aconteceu? Ele veio num parto. Ele nasceu de um parto, né? Maria, a favorecida, a bem-aventurada Maria, né? Foi eleita por Deus para ser mãe de Jesus Cristo. Foi uma concepção sobrenatural. Por isso que nós precisamos ter fé. Porque não houve um envolvimento sexual de homem e mulher para Jesus nascer. Foi uma concepção sobrenatural. Deus, a sua virtude, fez com que Maria concebesse, que Maria engravidasse, porque o plano dele de vir à Terra como homem tinha que passar no princípio básico da criação dele, homem e mulher, não é?
criou o homem e depois criou a mulher para fazerem uma família. Então Jesus vem de um parto, né? Maria pariu Jesus, é a mãe de Jesus. E José, que era o seu pretendente, era o, vamos chamar de noivo daquela época, ele assume o papel de pai de Jesus, um pai de chamar assim de criação, né? É como se José tivesse adotado, mas não foi o caso. Ele já tinha um relacionamento, um noivado, né? Ele não era casado ainda com Maria. Maria ainda era virgem, né? Mas depois da concepção, né, de Jesus Cristo e do seu nascimento, José assume ser pai dele, né? Entende? O pai humano dele, que ele necessitava ter um pai também para ser submisso a ele. A Bíblia fala que ele era submisso. Tem passagens na Bíblia, nos Evangelhos, que fala da submissão de Jesus Cristo, Deus, né, ao homem José e à mulher Maria, sua mãe. Depois, Maria, já com José, tem outros filhos, tem 4 irmãos relatados na Bíblia, né? Simão, Tiago, Judas, e me foge um agora. São 4 irmãos e fala também de irmãs, ou seja, aí sim foram partos de uma relação, né, sexual entre José e Maria, que fizeram que nascesse esses irmãos de Jesus Cristo, né? Estão aí na Bíblia Sagrada, né? Estão aí para nosso conhecimento. Então precisa ter fé para isso daí, né? Então Jesus Cristo, como homem aqui na Terra, ele deu os maiores exemplos de fé, né? Ele orava para Deus, ele se afastava das multidões, no meio dos milagres, fazia aqueles sinais todos, mas ele sempre tinha uma hora, né, que ele reservava, né, depois de mostrar aos outros que todos podem ter fé, através dos milagres que ele fez, ele tinha uma hora que ele se recolhia para estar em ligação com Deus. Isso fazia o quê? Que se aumentasse, né? Por mais homem que ele fosse, por mais poder que ele tivesse, que se aumentasse dentro dele essa dependência do Pai. E para isso é necessário haver fé. Alguns dos milagres de Jesus relatados no Novo Testamento, né, nos primeiros 4 livros, né, os Evangelhos, ele muitas vezes quando faz um milagre, ele diz: olha, vai, a tua fé te curou. Então a pessoa é curada de algum mal físico, não importa que mal físico fosse aquele, do mais simples aos mais difíceis, cada um tem os seus males, mas ele falava assim: vai, a tua fé te curou. Por quê? Porque precisa ter fé para ser curado, né? Não é só esperar o milagre de Deus. Deus é o autor do milagre, ele usa pessoas como eu e pode usar como vocês para fazer milagre em vidas de pessoas. Já me usou, porque ele quis fazer isso. E o dia que ele quiser, ele faz novamente, porque o poder é dele. E ele usa quem ele quiser. E pode usar você, minha querida, pode usar você, meu querido, mas precisa haver a fé do que aquilo que vai ser feito, que é um sobrenatural, é um milagre, você precisa crer que pode se concretizar. Então Jesus dava o exemplo. Não só fazer assim: a tua fé te curou, mas podia falar: a tua fé te salvou. E é por fé que você é salvo, porque você confessa o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confessa para quem? Para o mundo onde você vive, a sua realidade. Você é um testemunho vivo do poder de Deus através da sua vida. E depois você é batizado, né? Depois você começa a tomar a ceia do Senhor, a renovar a aliança com Deus através da ceia sagrada. E todos esses são complementos, né, nos passos da fé. Então veja, o exemplo maior de fé vem de Deus, do nosso Criador, né? E que nos fez, veja bem, e eu sempre falo isso, olha, eu fico tão bobo com isso daí, porque às vezes eu não tenho a mínima noção do que isso representa, mas nos fez a sua imagem e semelhança. Eu, você, nós podemos dizer com certeza e por fé que nós somos a imagem e a semelhança de Deus que nos criou. Amém? Tome posse disso daí. Estamos começando agora e vamos para os versículos, né? Para embasar isso que nós estamos falando. Está aqui na Bíblia Sagrada. Não citei nenhum versículo, são algumas passagens, né, dos evangelhos. Em mais de um evangelho, às vezes é repetido o mesmo milagre, a mesma expressão, mas é bom porque cria uma curiosidade em você. É outro motivo que atrapalha muito a nossa caminhada aqui na Terra,
é que nós não lemos muito a palavra de Deus. Nós também pegamos as coisas prontas, né? As pregações, algumas maravilhosas na internet, né? E outras coisas mais, mas nós temos que fazer isso, ter a consciência que isso é parte da nossa comunhão, do nosso dia a dia com Deus. Para quê? Para que a nossa fé seja fortalecida, para que aumente isso a cada dia mais e mais, e para que até, se for o caso, o Senhor Deus, né, o Criador dos céus e da terra, ele possa nos usar em prol de outras vidas, como usou outras vidas em prol da nossa vida, da minha principalmente, e com certeza da sua, né? Não precisa abrir a Bíblia, mesmo que você esteja com ela. Claro que se você tiver a facilidade de manusear, pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus é a última carta, né, dos chamados cartas, né, ou epístolas, depende da sua versão, que está narrada aqui na Palavra Sagrada no Novo Testamento. Então, não é oficialmente escrita pelo apóstolo Paulo. Eu creio que sim, mas eu não posso dizer foi o apóstolo Paulo, porque na Bíblia os estudiosos, aqueles todos que fizeram parte, né, para a fundação, né, para a criação da Bíblia Sagrada no mundo, de algumas doutrinas diferentes, religiões diferentes, países diferentes, eles não atestam isso, mas há muita similaridade com os outros textos paulinos. E quando eu falo que a última carta, é carta paulina, tá bom? Porque depois vem a seguinte, do próprio irmão de Jesus, Tiago, né? Depois, antes de Apocalipse, é Judas. Depois tem Pedro e tem João, né? Com cartas intermediárias. Mas dos escritos paulinos, né? Que são a maior parte dos livros do Novo Testamento, o livro de Hebreus fala em 2 versículos do capítulo 11, algo sobre a fé, para que possamos compreender à luz do nosso raciocínio humano, como seres humanos, né? Então, nesse capítulo 11 do livro de Hebreus, fala assim, a natureza da fé, na minha versão, na minha Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Tá bom? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, nós temos que ter a convicção, nós temos a certeza de que aquilo vai acontecer, mesmo sem ver, mesmo sem estar desenhado na nossa frente, né? Tem um ditado popular aí, principalmente no Brasil, ver para crer, né? Mas a fé é o contrário, é crer para ver. É mais difícil, né? Eu concordo, é muito mais difícil. Eu falo muito do Brasil, porque a maior parte das pessoas que recebem esse vídeo, né, fora os que veem no YouTube, eles são do Brasil. Mas tem gente de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Portugal, da Espanha, aqui da Inglaterra. Então eu tenho queridos, né, e queridas desses países. Aliás, nessa última viagem que eu fiz, eu estava ali na Espanha, fui conhecer a minha netinha mais nova e eu conheci 3 irmãs em Cristo de São Tomé e Príncipe, que é um conjunto de ilhas também na costa africana de língua portuguesa. Eu me lembro da Ruth, eu acho que 2 delas são Ruth, são primas, e as 2 irmãs, uma chama Ruth, a outra, me perdoe, né? Eu não lembro o nome dela. Elas pediram, né? Eu dei o YouTube, né? O meu canal no YouTube, eu dei o nome para elas acessarem e terminei não dando meu telefone para poder enviar o vídeo pessoalmente. Então, se elas virem esse vídeo de hoje, eu vou dizer para elas que ali tem na descrição, né, do vídeo, tem lógico, o e-mail que elas já viram, né, o canal YouTube e o próprio telefone meu aqui da Inglaterra. Então são irmãos em Cristo espalhados pelo mundo, né? Você vai nesses lugares e Deus te põe essas pessoas ao teu lado, né? Você pode falar das maravilhas de Deus e elas compartilharem as maravilhas de Deus. Elas vivem na Suíça hoje, né, mas são lá de São Tomé e Príncipe. E era aniversário de uma delas. E olha que privilégio. Deus me deu condições de eu estar orando pela vida da Ruth, uma das Ruth, são 2, tá? Então, eu estar orando pela vida dela, pelo seu aniversário. Foi no dia, inclusive, que elas saíram lá do hotel onde eu estava. Mas voltando a Hebreus 11, já vimos o primeiro capítulo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas, dos fatos que não se vê. Mais na frente, lá no versículo 6,
tem algo também muito forte, muito, perdão, significativo para nós, da fé, né? Esse capítulo 11, ele fala os heróis da fé. Então, ele relata algumas coisas de vários heróis da fé. Vou falar só o nome para vocês terem ideia. Abel, Enoque, isso vem lá de trás, né? Noé, depois Abraão, aí vem Moisés, vem Jacó, vem José, vem Abraão, vem todos eles, Moisés. Então, são os chamados, os considerados heróis da fé. Estão relatados nesse capítulo 11 de Hebreus. É muito interessante, o livro todo. Mas como estamos falando hoje de fé, quando você tiver um tempinho, depois de assistir o vídeo, vai lá em Hebreus capítulo 11, você vai reouvir nesses dois versículos, já falei um e agora o versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele começa dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode se aproximar de Deus sem fé, não vai agradá-lo. Então você precisa conhecer Deus, através da fé saber que ele veio aqui à Terra como homem, num parto natural, mas numa concepção sobrenatural. E aí, por aí, essa história que eu estou contando aqui, né, muito superficialmente, em palavras muito simples, para que nós possamos compreender e para que isso possa enriquecer o nosso coração e a nossa mente. Então é impossível agradar a Deus sem fé. Porquanto é necessário, você vê, é uma necessidade, é uma condição, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna o galardoador dos que o buscam. Galardão, eu já expliquei, mas vou relembrar. Galardão é como se fosse um prêmio. Ele é o galardoador. Nós vamos ter o nosso galardão quando estivermos diante de Deus. Ele vai nos dar o galardão quando nós estivermos chegando diante dele ali para a vida eterna. Então ele é o galardoador, ele vai dar esse prêmio, né? Então, o que significa isso para os dias de hoje? Você precisa ir já tomando posse desse galardão. E essa posse só vai vir com fé. Você precisa crer que isso vai existir, mesmo que a sua mente, principalmente, que é onde mais nós lutamos, mesmo que sua mente não compreenda ou não aceite. Mas é por aí. É o que diz a palavra de Deus. E nós acreditamos ou não. Isso é uma decisão. Perdoe, eu estou com a garganta seca, não quero interromper para tomar água aqui agora. Mas então isso está no livro de Hebreus, no capítulo 11. Você pode fazer isso assim que você assistir seu vídeo. Depois que assistir, não esqueça, né? O segundo passo é passá-lo, né, para outra pessoa, né? Nós vamos aqui agora para outra carta de Paulo, para os Efésios. Efésios eram os moradores de Éfeso, uma cidade, Deus me deu a oportunidade de conhecê-la, ali hoje, né, na Turquia. Então essa carta é destinada para os Efésios, né, porque Deus usa um homem que perseguia a igreja, portanto não tinha fé em Deus, né, não o conhecia, para depois transformá-lo, né, num apóstolo, num evangelista daqueles que não creem. Então ele foi mandado para nós, né? Ele foi mandado para aqueles que não eram judeus e já estavam espalhados pelo mundo, né? Então ele foi mandado para anunciar o evangelho, ele foi mandado para anunciar Jesus Cristo e a salvação que há nesse nome. E numa das cartas, que é de Efésios, temos dois versículos. Efésios capítulo 2, anote para depois você reler. No versículo 8, Efésios capítulo 2, no versículo hoje diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Está vendo agora, entendendo agora porque sem fé é impossível agradar a Deus, que lemos há pouquinho em Hebreus? É porque isso é um dom de Deus. Ele vai dar essa fé para nossas vidas, para cada um de nós, eu e você, de acordo com a nossa vontade de ter comunhão com Ele, de conhecer Ele, de entregar nossa vida nas mãos dEle, né? Através de Jesus Cristo, né? Que foi o que morreu por nós naquela cruz do Calvário.
Então, pela graça sois salvos. É graça, não é esforço, não é obrigação, não é obra, não é nada, não é dinheiro. É pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, então não adianta, se você não tiver a graça para receber esse galardão vivente, né, na terra vivente, dos seres viventes onde nós estamos agora, sem fé nós não alcançaremos isso, esse prêmio. Então está muito claro aqui na palavra de Deus. O livro de Efésios, ele vem logo depois do início das cartas de Paulo, né? Começa com os romanos, aos romanos, depois a primeira e segunda aos coríntios, que são outras cidades, romanos de Roma, coríntios de Corinto, depois vem de Gálatas, que é uma região, Galácia, e depois essa de Efésios. Então nessa sequência, para você achar mais fácil aí na sua Bíblia. Então interessante, né? Para nós compreendermos. E ainda em Efésios, no capítulo 4, temos 2 versos muito interessantes, né? Que corrobora tudo isso daí. Porque envolve as coisas que acontecem nas nossas vidas por causa dessa fé. Então, anote aí, em Efésios capítulo 4, 2 versículos 5 e 6, vão abrir mais um pouco a nossa mente para compreendermos o propósito de Deus através da fé. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que tremendo, né? Uma só fé. Uma só fé envolve um só Senhor, que é o Deus, Criador do céu e da terra, né? Que é Jesus Cristo, que deu a sua vida pelas nossas vidas, nos salvou, né, através da sua morte. É o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o que habita em nós, que está disponível no nosso dia a dia de hoje. Então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos compreendendo um pouco mais, né? Da fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Porque através da palavra de Deus nós aprendemos isso daí. E quando vamos unindo, né, passagens bíblicas, é que nós vamos compreendendo melhor o propósito de Deus através da sua palavra, né, para as nossas vidas, para as nossas decisões. E finalmente, outras passagens rápidas, aqui no livro de Gálatas, que é o anterior ao Efésios, que é uma região, né, Galácia era uma região, tinha algumas congregações. Paulo foi usado muito por Deus para viagens missionárias e ir fundando igrejas nesses locais, fora da Palestina, né, antiga, né, onde Israel começou, né, tomou posse em Canaã, na promessa de Deus lá atrás, né, que é relatada no Velho Testamento. Então, Paulo é enviado. Ele tem um encontro com Jesus, já um tempo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado e voltado aos céus, ele tem um encontro sobrenatural com Jesus Cristo, e aquilo tudo que ele fazia de mal fica para trás. Porque a própria cruz de Jesus Cristo, que ele deve ter visto, né, Jesus morrer, a própria cruz de Cristo o salvou também, só que um pouco mais à frente, mais tarde. Então, muitos milagres nós ficamos chateados porque não vemos, mas eles podem ocorrer depois, né? E nós não presenciarmos milagres na vida de outras pessoas, de cura, de libertação, de transformação. Então, Paulo foi um deles. Ele tem um encontro com Jesus, ele ia a Damasco e ia prender pessoas para levar de volta para Jerusalém, e Deus o faz ali o discípulo, né, o apóstolo dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus, eram pagãos, eram descrentes, né, ateus, não criam em nada, tal. E Deus levanta um homem como ele, um ex-perseguidor, para, no bom sentido, perseguir pessoas para o evangelho, né? Vamos assim dizer. E Paulo faz várias viagens, cria várias igrejas, e as cartas dele são para essas igrejas, né? Eu falei de Roma, falei de Corinto, aqui é a Galácia, tem Efésios, tem outras, Tessalônica, que é Tessalonicenses, né? Tem outras, Colossos, né? Que é Colossenses a carta,
fora as cartas que ele envia para 2 ou 3 dos seus colaboradores diretos, né, nessa etapa do evangelho, né, da criação das igrejas pelo mundo. Então, em Gálatas capítulo 3, a parte B de um verso, né, a segunda parte de um verso, eu vou ler o verso todo, mas vou dar ênfase na parte B, né? Porque as pessoas às vezes até perguntam como é que um verso tem parte A e parte B e tal. E eu explico já de vez em quando e vou explicar de novo hoje. Então, em Gálatas 3, o verso 11, ele todo diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. É a parte B desse versículo, nós consideramos essa daí. O justo viverá pela fé. Entende? Então não é a lei, não é, que vai nos fazer ou não fazer ser isso, né? É evidente que pela lei ninguém é justificado de nada. Porque o que é a lei? A lei começa lá atrás, com os 10 mandamentos, depois todas aquelas outras leis, nos 5 primeiros livros da Bíblia, por exemplo, que é o Pentateuco. É toda a formatação do que iria vir a ser por escrito, né, o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido. Então a lei, os judeus que ainda permanecem sobre essa prisão espiritual, eles creem que é a lei que salva, mas não é a lei, está muito claro. Jesus Cristo veio aqui e mudou essas circunstâncias, falou, ensinou, preparou. Então não é pela lei, mas está escrito, ficou registrado. Ninguém é justificado diante de Deus, mas o justo viverá pela fé. Então o justo tem que ver com justificado, com justiça. Ele viverá pela fé. Muita gente fala do amor de Deus e realmente é um amor que não se mede, não temos ideia. Mas a segunda parte, Deus é amor e justiça, vem para esse termo daqui. Então, não é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé, né? É o que diz a palavra de Deus. Agora cabe-nos, por fé, acreditar ou não nela. E, finalmente, o verso 22 desse mesmo capítulo 3, tem aqui o que encerraríamos, né, esse vídeo de hoje em relação ao assunto fé. Gálatas 3, verso 22. Mas a Escritura, quando você lê a Escritura, é a Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Interessante, né? Ela encerra o pecado. Encerrou o pecado de Paulo, que escreve essa carta. Paulo era um pecador, um perseguidor de igreja. Consentiu na morte de pessoas ligadas ao ministério da igreja cristã, da primeira igreja, ali em Jerusalém. Estava indo prender pessoas em Damasco para trazer para Jerusalém. Ele estava em pecado, mas ele foi liberto do pecado, porque ele creu que Jesus Cristo era o Senhor e se tornou o seu Salvador. E Jesus o capacita para ele ir pelo mundo. Foi o que mais viajou pelo mundo conhecido de então, levando o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas, principalmente para os que não eram judeus, os de coração endurecido, e muitos ainda hoje têm. E os teólogos falam que a volta de Jesus se concretiza quando os judeus crerem que ele é o Senhor e Salvador. Então, pela palavra de Deus, nós já vimos algumas, versos, algumas dicas, algumas mostras do que é a fé para a nossa vida. Eu recebi um dia desse aí de alguém, dessas historinhas bem interessantes, né? É uma professora, e as professoras têm que ter autoridade, mas não era uma autoridade, ela era autoritária, vamos assim dizer, para compreender o assunto. E ela tinha uma criança lá, uma menina na escola, que tinha uma fé muito grande. E ela procurava, picar a menina, dar aquelas dali e tal, e a menina sempre rebatia no que tinha, no que conhecia, no que sentia, no que era ensinada pela sua mãe. E falou sobre aquele episódio, da baleia, que não é baleia, a Bíblia fala num grande peixe, que pode ser maior que a baleia,
e Jonas, né? E a professora dela que era impossível. Aí ela diz, a menina para a professora, não, não é impossível. Se na Bíblia Sagrada está escrito, né, que Jonas ficou na barriga da baleia, é verdade. E a professora é mentira. Aí fica naquilo ali para humilhar a menina, né? Aí ela fala, então tá, não vamos mais discutir sobre isso. Quando você encontrar, né, com Jonas, você tira essa dúvida com ele. Aí a menina falou, pois é isso que eu vou fazer mesmo. Quando eu estiver no céu, eu vou perguntar para Jonas como é que foi esse episódio de você na barriga do grande peixe ou da baleia, né? E a professora, ainda para dar a última pisadinha na menina, fala assim, e se Jonas estiver no inferno? Aí a menina sentiu, mas respondeu com a autoridade que ela tinha, com a fé que ela tinha naquela tenra idade. Ah, se estiver no inferno, é a senhora que vai perguntar. Amém? É uma lição para o final desse vídeo, uma lição para mim e uma lição para você. A fé não tem idade, é uma criança, é uma menina, é uma história, mas pode ser real. E a fé já mostrou muitas histórias reais de pessoas que você achava que não tinha a mínima chance de compartilhar algo nesse sentido. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, com a sua fé para as nossas vidas e a consolação do Santo Espírito, seja desde agora e até quando Cristo voltar. Um beijo grande, passe esse vídeo adiante e que o Senhor abençoe ricamente as suas vidas. Bye, bye.